Muito boa noite, fiéis. Vamos lá, vamos voltar às lives, manas, ou não? Muito boa noite, fiéis. Vamos lá, vamos voltar às lives. Nas últimas 2 semanas eu não fiz live porque tinha alguns convidados que acabaram não conseguindo comparecer e deu errado. Mas hoje temos uma live especial com o tema Foi Melhor Separar. Tema difícil, né, gente? Assunto difícil de tocar em dizer que a separação foi a melhor saída. Nós que somos cristãos, nós que somos pró-família, nós que insistimos tanto no nosso casamento, chegar ao ponto de entender que para alguns casos a separação é a melhor saída é difícil. É um tema que eu inclusive nem gosto, né? Mas como o meu tema é família, é restauração, é adultério, é tanta coisa que envolve a questão casamento, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso mesmo falar sobre isso, porque eu vejo alguns relacionamentos que estão se empurrando, que os dois estão se machucando, que não tá saudável, que não tá harmônico, que não tá gostoso, e ficam aí insistindo em algo para fazer dar certo, sem fazer a coisa certa. Aí não dá certo, aí não adianta. Então é isso. Tem uma convidada nesse sentido que vai nos iluminar com as ideias dela, nos iluminar com o pensamento dela nesse sentido, e que ela ajude muita gente, que ela ajude principalmente mulheres que estão fazendo até a sua parte, que percebem que faz a sua parte, mas que o cônjuge não colabora. Não estou falando de não colaborar um mês, não estou falando de colaborar um ano, estou falando de não colaborar por muito tempo de verdade, e ainda assim falta a coragem, falta a firmeza, falta a decisão da pessoa para sair dessa. Beleza? Quero deixar desde já aqui anunciado que eu preciso de algumas pessoas para fazer lives nas próximas semanas. Eu quero fazer live com uma mulher que parou de trair. Uma mulher que tenha coragem de falar, Flávio, independente se foi através da minha mensagem ou não, eu fui adúltera, traí assim e consegui parar. Eu quero fazer uma live com isso, nesse sentido. Fiz com um homem, lembram-se? Foi muito boa a live. Quero fazer live com um médico psiquiatra. Se você conhece algum médico psiquiatra que topa fazer uma live nesse sentido, me indica. Vai ajudar muita gente, porque existem doenças que incentivam pessoas a traírem, doenças que induzem pessoas a traírem. Isso é muito fora da caixinha e eu acho que trazer esse conhecimento vai ser muito bom, beleza? Então, voltando, o tema da live de hoje é Foi Melhor Separar, beleza? Vou convidar aqui minha convidada muito especial, beleza? Vamos esperar ela chegar. Ela já se... Alô, Daniela. Olá, dá para me ouvir? Bom, tô com um áudio bom. E você, tá com meu áudio bom? Sim, sim, Tá dá bacana? para ouvir. Show de bola, Daniela. Daniela eu conheci hoje. Vamos contar a história, né, Daniela? Eu tava Exatamente. tocando uma live com outra pessoa, conversando sempre. Ela ficou um pouco ali receosa de fazer isso agora, mas vai fazer mais pra frente. Já me prometeu um tema interessantíssimo sobre narcisismo, sobre relacionamento com o narcisista. E falou, Flávio, a Daniela tem uma história massa, a Daniela sabe falar massa sobre o tema. Ela tem uma história com relação ao método CIS, que é um método que eu fiz, inteligência emocional, também fez. Então vai ser bacana ela compartilhar a história dela. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas mulheres. Ela está disposta a falar a respeito do tema. Então por isso a gente convidou a Daniela, né, Daniela? Exato. Primeiro Você é da agradecer, onde? né, Flávio? A gente Você está é de aqui onde, nessa Daniela? conexão. Nós estamos aqui nessa conexão através da Ellen, né? Ela está presente na live. Certo. E primeiro iniciar dizendo que é um prazer falar um pouco sobre isso, né? É algo que a gente acaba aprendendo no processo. E como eu relatei para você logo cedo, né, uma história que eu já vivi, posso falar algo. Eu acho interessante quando a gente vivencia um processo, porque a gente tem mais respaldo para falar sobre ele, né? E isso foi muito interessante para mim, porque há 2 anos, mais de 2 anos atrás, acho 3, 4 anos atrás, eu passei por esse processo que muitas mulheres passam hoje, né? Esse processo da questão da traição, né? De você ter uma estrutura familiar e de repente você vê essa estrutura via abaixo. E isso causou um impacto muito grande na minha vida. E através disso eu pude hoje, né?
contemplar outras pessoas com as minhas ideias, com o meu conhecimento. Então, como eu lhe disse logo cedo, não foi um processo, causou dor, foi doloroso, mas hoje ele também é curativo, né? Então, é um processo que me amadureceu muito, eu tinha muita maturidade em termos de questões de ensino, né? Questões de profissional. Mas a minha maturidade emocional, ela era um pouco abalada, eu não tinha quase nada, né? Porque são pontos diferentes. Você pode ter uma experiência de vida, você pode ter uma certa idade, você pode ter muitos conhecimentos, mas nem tudo isso significa que você tem uma maturidade emocional, né? Que você consegue gerir seus sentimentos. Então, eu costumo dizer, se você quiser completar, fique à vontade para Tá bom, completar, continua a para estar pergunta. completando. Pode deixar, você está indo muito bem, parabéns. E assim, eu fui nesse processo de separação, né? Eu quis muito a restauração do casamento. A início de tudo, eu foquei muito sobre isso e eu estudei muito para isso. Eu passei a estudar e me dedicar a essa questão de restauração, né? Foi quando eu conheci pessoas que me conectaram à minha espiritualidade, porque você que fez o método CIS, nós sabemos que tem a roda da vida, né? Tem as áreas da vida. É um método muito contemplador. É algo assim que você faz e que há uma transformação, que você acaba entendendo, né? Tendo o discernimento das coisas e de fato de tudo aquilo que você está vivendo e você é como se fosse assim um choque de realidade e você passa a acordar e dizer, não, eu quero ser transformada, eu quero mudar a minha situação. E eu fiz esse método CIS também, como você fez. A roda da vida, ela me mostrou que as minhas áreas estavam completamente desestruturadas e principalmente a minha área espiritual. E eu acredito que a área espiritual ela é a que equilibra, ela traz o equilíbrio de todas as outras. Porque é na minha área espiritual que eu aprendo a manifestar os frutos do espírito, domínio próprio, mansidão, equilíbrio. Eu começo a testemunhar Cristo na minha vida, né? Ser imagem e semelhança dele, daquilo que ele quer, daquilo que ele estabeleceu como propósito para a minha vida. Então, eu comecei a formar dentro de mim uma nova visão. Interessante. Deixa eu te perguntar. A gente vai voltar na sua história, beleza? Quero começar Uhum. mais para antes, muitos anos atrás. Então, o método CIS, que é um método de inteligência emocional, uma imersão onde a gente para refletir a vida, gosto de resumir dessa forma, te mostrou que a sua área da vida que estava em mais déficit era a área espiritual, e aí na área espiritual você despertou muito mais para tudo na sua vida. Porque o método Sim, CIS é um método psicológico, é um método isso. mental, é um método da mentalidade, que te Uhum. despertou para a área espiritual. Fez essa ponte Isso, com você. isso Interessante. foi. Eu entendi naquela roda da vida, né? Eu entendi que naquela prática que a gente faz no método, né? Eu entendi que a minha vida, a roda não estava girando da forma correta, porque a minha espiritualidade ela estava baixa. Então, a minha dedicação com o meu Criador, com o Pai, com aquele que me formou, com os princípios que eu trazia como, porque você sabe que às vezes a gente traz princípios que não são os princípios que Deus nos deu, que Deus tem para nós, mas sim os princípios que a sociedade estabelece, né? São as crenças que a gente entende na sociedade, na nossa criação, e essas crenças elas acabaram que me limitando um pouco, né? E quando eu fui para aquela roda da vida, eu pude perceber que a minha espiritualidade era deficiente. E através disso eu passei a dedicar, né? Eu tive pessoas, o tempo todo houveram conexões para que eu pudesse amadurecer nesse lado espiritual. E foi aí que eu comecei, né, a me dedicar e comecei a ter experiências, comecei a ouvir, a distinguir a voz de Deus que eu não distinguia. E algo assim que eu costumo dizer às pessoas que eu faço conexões e a mulheres que eu ajudo, né? Que eu entendi nesse processo que nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós somos o ser triuno. E esse corpo, essa alma e esse espírito, ele precisa de fundamentos, né? E, assim, quando eu entendi as coisas que provinham da minha alma, que a minha alma é o quê?
o meu intelecto, a minha inteligência, a minha alma são os meus sentimentos, as minhas emoções. E o meu espírito é aquele que me conecta a Deus. Então, quando eu pude fazer quando eu entendi isso, eu fiz essa separação, o que era emoção e o que era de fato do espírito, né? Então, eu pude perceber e distinguir onde eu estava errando, o que eu estava fazendo que não era espiritual, que era da minha carne, que eram coisas que eu fazia que não tinha aproveitamento, né? Então, assim, muitas vezes ser desequilibrada, sair, agir de forma impensada. Então, todas essas coisas eu fui trabalhando junto com a minha espiritualidade, eu fui entendendo e eu fui trabalhando. Eu fui tomando Então, posse, na verdade, de tudo aquilo que a Bíblia falava ao meu respeito, né? O que eu era, as promessas que Deus tinha para a minha vida. Então, esse foi o meu lado espiritual. E esse lado espiritual, ele foi conduzido por pessoas que o Senhor me conectou. Só depois que eu fui ver, de fato, na roda da vida, que foi quando eu entrei no método CIS, que de fato esse lado espiritual ele estava deficiente. E foi onde eu comecei a entrar, né? A ler mais a Bíblia, a alimentar o meu espírito, a começar a ouvir louvores, meditar na palavra, fazer orações, tirar o meu momento de devocional com Deus, para que isso chegasse a um equilíbrio e todas as outras áreas elas fossem equilibradas. Porque mas deixa eu assim, fazer um paralelo aqui. Deixa eu fazer um paralelo aqui rapidão. Pelo que a gente conversou mais cedo, pelo que eu entendi, você passou por dois processos de separação, não é isso? sim, sim, Dois processos. sim. No primeiro processo de separação, você já tinha esse equilíbrio espiritual, mental ou não? Não, não. Foi No, se- justamente Aí no nesse segundo você já processo, tinha. isso, foi nesse processo que eu fui conduzida para o espiritual. E No assim, segundo, no primeiro, dentro da primeira separação, aí você isso, foi, depois que separou, você isso, foi procurar conhecimento. fui. Depois que eu me separei, né, a gente tem quando a gente separa, a gente fica meio que perdido. Então, eu fiquei um pouco que desorientada e a gente acaba que buscando informações, a gente acaba que se culpando o outro, e a gente acaba que fazendo esse corre-corre para tentar resolver a situação, né? E aí eu cheguei num momento que eu precisei descansar, que eu precisei compreender, que eu comecei a alimentar o meu espírito para que eu começasse a desenvolver os frutos do espírito em mim. E aí eu passei também nesse tempo a ajudar outras pessoas, porque assim, tem o tema da live, né? Melhor separar, mas na verdade a mente da gente ela não processa isso, né? Ela não processa Não é, essa não é, frase. não é melhor separar. Nesse caso, em alguns É, casos, foi melhor separar. foi. Eu Então, acho que o então melhor é assim, lutar até o fim, né? Melhor com lutar até o certeza, fim, melhor tentar mesmo. Aí eu quero te perguntar com algo nesse certeza. sentido. Você considera que você é, fez tudo que estava ao seu alcance para salvar seu casamento? Sim, sim, sim. Eu acredito, eu acredito assim que eu fui onde eu podia ir. Eu fui no meu limite e assim, hoje eu entendo desse processo, né? Desse primeiro processo. Eu poderia trazer para você aqui as dores que eu vivi, mas não é isso. Eu quero trazer para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né? O amadurecimento que eu tive, essa questão de poder entender, eu senti dor, eu senti, mas hoje eu consigo falar para você que eu vejo algo bom nisso, porque foi algo que me conduziu para Jesus, foi algo que me conduziu para Cristo. Então eu não posso ficar chateada com o processo que levou para perto do meu pai, para perto do propósito que ele tem para mim. Então, hoje Que eu bacana. consigo enxergar tudo isso, eu consigo ver com um olhar diferente, né? Eu, eu aprendi também com a questão do método CIS, acompanhando vários, várias pessoas que trabalham nessa área, psicólogos e até o próprio Paulo Vieira. Eu aprendi que a gente tem que tirar a positividade de tudo isso, desse processo, né? Então, a gente tem a opção de ficar parada, ou então a opção de ficar sofrendo, tristeza, depressiva, ou você tem a oportunidade de se tornar algo diferente, de se tornar uma pessoa diferente, né? De você poder ajudar as pessoas. Eu sou totalmente pelos casamentos, pessoas que eu oriento, que eu converso, amigas minhas que estão no processo, eu sempre falo.
isso, eu sempre peço para que elas estejam buscando a restauração. Mas a gente sabe que o processo de restauração, ele é um processo que a gente entra pela restauração do casamento. Mas quando a gente entende, a gente tira o foco do outro, a gente tira a luz que está sobre o outro que a gente coloca e a gente volta a luz para a gente. E quando a gente coloca essa luz sobre a gente vai entender que o processo é mais sobre nós do que sobre o outro. Tem uma parábola, né? Uma parábola que está lá em Lucas, eu não lembro o capítulo, mas ele fala da mulher que perdeu a dracma dentro de casa, né? E essa parábola ela falou muito comigo. Porque quando nós entramos num processo, o que está perdido dentro de nós? Né? E eu fui buscar isso que estava perdido dentro de mim. Quais foram os pontos? Tem até um livro do Paulo Vieira que ele fala sobre o poder da autorresponsabilidade, né? Excelente E esse livro. livro é bastante proveitoso, porque é quando eu entendo que a responsabilidade não é do outro, que ela é minha também. É quando eu começo a olhar e a discernir qual é o processo que eu estou vivendo agora. Que tipo de processo, como é que eu estou passando. Muitas pessoas, elas tratam de negar a situação. Elas negam o que estão fazendo, o que o outro, né, o que atribui a culpa ao outro, transfere para o outro. Mas no processo de restauração, Flávio, eu acredito que você tem que olhar para você. Olha para você primeiro, né? E busca o que foi, o que eu poderia, não é como culpa, não é como julgamento, mas em que eu posso ser melhor? Eu estou vivendo que processo? Qual é a fase da minha vida que eu estou vivendo hoje? Quais são as estratégias que eu posso fazer para corrigir? Porque senão eu vou ficar sempre murmurando no casamento, sempre reclamando, e aí eu não vou fazer minha parte, o outro também não faz a parte, e nós sabemos que ninguém muda ninguém, nós mudamos a nós mesmos, né? Isso, então, assim, é uma questão de decidir, eu decido mudar, eu decido ser diferente, e eu acredito que eu fiz isso, né? E quando a gente muda, se o outro quiser estar com a tua mudança, ele vai estar, e se ele não quiser, ele vai seguir a vida dele. E eu passei a compreender isso, né? No primeiro processo, como eu te falei, foi um processo que me conectou com Deus, que me conectou na espiritualidade. Então, não posso transferir culpa, eu não posso achar ruim, não tem questão de falta de perdão, não tem assim, Sim. foi culpa de tal pessoa, foi porque foi a traição. Não, foi o traidor, é um traidor. Não, não é um traidor, foi uma traição, foi algo que aconteceu, que muitas vezes, Flávio, isso está associado até às crenças limitantes que nós temos e que nós trazemos até da nossa infância e que a gente acaba que atraindo. Então, quando você vai reparar, você vai olhar para dentro do processo, você vai olhar para dentro de você, como aquela mulher da dracma que ela perdeu, que ela olha para dentro de casa e precisa acender aquela luz, que é a luzinha do Espírito Santo, para poder fazer a faxina. Então, quando eu fui fazer essa faxina, eu percebi as minhas falhas, né? Aquilo que eu podia ter feito, o que eu trouxe também da minha infância, né? Que na minha infância, só para abrir aqui um parênteses, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 5 anos e eu vivi o luto dele por 37 anos. Então, eu acredito que muita coisa eu transferi. Só com a primeira separação, né? Foi que eu pude perceber que eu transferi as coisas, a rejeição que eu senti, o abandono que eu senti pela falta do meu pai, até para o meu casamento. Então, não só foi a questão da traição, a traição só foi já o que já estourou do que estava antes, né? Então, era A algo ponta que do já iceberg, estava né? dentro de mim. A traição é a ponta do iceberg de um relacionamento adoecido. Talvez adoecido Sim, pela sim, carência, adoecido pelo sim, excesso de dependência do outro, pela questão emocional, por N motivos, né? Eu tento sempre fugir das explicações isso, isso, superficiais do que diz respeito à traição. Muita gente fala trai porque não tem caráter, trai porque não ama, trai porque não vale nada, trai porque não. E eu me olhava enquanto traidor, eu falava, cara, eu não sou isso. Eu não sou esse demônio todo, sabe? Eu não sou essa pessoa sem caráter, eu não sou essa pessoa, entendeu? E eu passo a olhar melhor, passo a olhar diferente e falar assim, peraí, deve ter alguma coisa aqui dentro que me atrapalha a seguir o meu caminho feliz, deve ter alguma coisa a nível de subconsciente que me induz a fazer aquilo que. É como o Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que está em mim eu acabo por fazer. Paulo falou isso, e isso é muito interessante. Isso leva a gente a pensar, cara,
Por que eu acabo por fazer o mal que está diante de mim? E é por aí. Aí eu quero te perguntar nesse sentido, porque eu acho que muita mulher mesmo, normalmente quem para lutar pelo casamento são as mulheres. Aí você me perguntar, Uhum. Flávio, por quê? Não sei. Não sei por quê. Né? Por que, que mais são as mulheres que vão buscar conhecimento, que vão buscar imersão, que vão buscar apoio pastoral, são as mulheres. Você entende que dentro dos dois processos de separação, só para deixar claro para quem está assistindo, foram as duas separações com o mesmo homem, né? Ela separou Exato. do casamento, ela separou do casamento, tentou reatar e depois não deu certo, ele acabou indo embora de novo. É isso, né? Correto? Isso, É correto. isso. Em algum dos momentos você o via também lutando no sentido de, peraí, vamos restaurar esse casamento, vamos fazer dar certo. Ou você se via você remando nesse barco sozinho? Eu acredito assim, eu acredito que essa questão assim da do tratar, né, de Deus com ele, da intimidade dele com Deus, da questão da restauração, eu vejo muito como a questão de visões, né? Eu acredito que nossas visões elas já não estavam mais alinhadas. Eu queria muito a restauração do casamento, mas eu acredito que isso não aconteceu só comigo. Eu acredito que todos os casamentos, para haver a restauração, precisa que os dois estejam na mesma visão. E eu acredito que eu estava em uma visão e ele estava em outra visão. Então, houve esse choque, né? Então, por isso que muitos casamentos eu acredito que demoram a ser restaurados ou outros não são restaurados, né? Tem gente que fala, é porque não tem mais propósito e tal. Eu não sei definir, mas o que eu creio é que são visões diferentes, né? Eu sempre tive muita visão pela família, como hoje ainda tenho, se qualquer mulher me perguntar, eu vou falar para ela lutar sim, para ela buscar sim, né? E vou fundamentar isso nela, mas claro, é uma luta que você acabe que também se restaurando, também se curando, para que você possa curar outras pessoas. Porque o que eu vejo, Flávio, é assim, e até acho que aconteceu comigo de forma inconsciente, é quando a gente luta por algo, né, e a gente acaba se anulando, né? Então, como eu te falei no primeiro processo, teve essa questão da espiritualidade, eu entendi a minha identidade, eu entendi as promessas que eu tinha, eu entendi a mulher de Provérbios 31, aquela mulher sábia, aquela mulher confiante, aquela mulher que responsável, né? E eu comecei a entender como é a mulher, como eu deveria ser vista, né? Porque, na verdade, o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, por você e por todos aqueles que estão aqui na live foi um sacrifício de amor. Então, ele nos amou, né? Ele nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, deu seu filho único. E às vezes a gente fica agarrada às situações, a gente fica querendo o amor do outro quando a gente está ali perto e nem a gente tem amor por a gente mesma. A gente acaba aqui amando mais o outro do que amando a gente. Enquanto você transformava, né, enquanto você buscava a mulher de provérbio, você entende que naquele momento ele identificou isso e não valorizou, ou sequer conseguiu ver que você estava transformado? Não, eu acredito que viu, sim. Eu acredito que a mudança foi perceptível. Mas eu acredito que é questão de visão mesmo. É quando um quer e o outro já entendeu diferente, né? Então, assim, é como eu te disse, isso não foi só comigo, acontece com outras pessoas também. E é questão de visão. É como o Paulo sempre diz, né? Você faz, você treina, você se torna aquela pessoa que você quer se tornar. E as pessoas que estão ali perto de você, se elas quiserem continuar ali próximo a você, devido à sua mudança, se elas quiserem agregar a sua mudança, elas vão seguir junto com você. Se a visão já é outra, então cada um vai seguir para um lado diferente. Tanto que os psicólogos e até o próprio método CIS, a gente faz essa autorreflexão, a gente muda, né? A gente busca essa mudança, a gente discerne essas coisas, a gente busca pela superação, e aí você vai até entender quando não der certo mais o casamento, você vai entender que você fez o que você podia fazer, que você buscou pela sua restauração, você se restaurou, você mudou. E hoje, assim, hoje a minha mente ela já entendeu tudo isso. Ela não fica, antes eu ficava
tipo assim, querendo fazer, querendo me invalidar, querendo mostrar que eu estava ali, né? E uma coisa que eu quero falar para as mulheres que oram e que buscam a restauração do seu casamento, a gente até que acaba querendo mostrar para o outro Jesus que a gente conheceu. A gente acaba que querendo falar para ele sobre Deus, falar, né, e tudo isso. Só que assim, quando a palavra diz que a mulher sábia, que a mulher ela ganha o marido no silêncio, né? Não é para que a gente fique calado, mas é para que a gente saiba a hora de falar e que a gente fale com sabedoria. Então, existe muito essa questão de coisas que são ditas em lives e na internet e no processo de restauração do casamento, que às vezes, por a gente não conhecer de fato o que eles estão querendo falar, a gente acaba que confundindo. E antigamente eu achava assim, tem que silenciar, silenciar. Não, é porque você tem que saber a hora de falar, você tem que usar as suas palavras com sabedoria, né? E Então, vice-versa, do homem para a mulher também, né? Do homem para a isso, mulher também. isso, Eu gosto muito do isso. conceito de comunicação não violenta. Assim, tem que saber falar, tem que como falar na hora certa, para não virar briga, para não virar mais um momento de desconexão do casal, né? Mas tem uma Com coisa importante que certeza. eu preciso ouvir de você em relação ao processo de que vocês voltaram e tentaram mais uma Sim, vez. sim, Você via sim. nele, isso para Tentamos, mim é importante, tentamos. você via nele uma vontade real de mudar, de fazer dar certo, ou ele voltou porque tinha que fazer? O que você acha? Eu não consigo assim acessar ainda a motivação, né? Mas eu acredito que se ele voltou é porque ele buscou por isso. Ele buscou também por isso, né? Mas eu não sei ainda os reais motivos que o levaram a não prosseguir. O que eu sei assim é que nesse segundo processo eu tive a oportunidade de colocar tudo que eu aprendi em prática, mas eu ainda fiquei com algumas crenças, né? Eu ainda fiquei com aquele medo, né? Por muitas vezes eu tinha medo de perder novamente, eu não tinha aquela segurança, né? Eu não tinha aquela segurança de que estava tudo bem, né? Então, assim, não que ele tivesse me mostrado isso, não é sobre ele, é sobre mim, né? Então, assim, nada sobre o outro, tudo sobre mim. Então, eram crenças que estavam dentro de mim e que eu acabei que, às vezes, me anulando ou, como eu te falei, amando mais o outro, né? Servindo mais o outro do que a mim. Então, houve essas coisas que eu não consegui, de certa forma, colocar em prática, né? Então, a gente sempre fica naquela dúvida, eu ficava naquela dúvida. E aí, muitas vezes, eu fui confrontada dentro de mim mesma a sair da zona de conforto mais uma vez, mas como eu sabia que podia doer, então eu não saí, né? Só que Mas aí, por que eu estou quando perguntando não isso? deu certo, Pode terminar. então eu passei a compreender, né? Então, eu compreendi, eu discerni, e aí eu fui viver novamente o processo, só que agora com um olhar diferente, né? O olhar Por que que eu estou diferente, insistindo um nessa olhar pergunta? agora voltado para mim no sentido de amor próprio, né? No sentido de valorização, no sentido de que a vida, porque o que acontece, Flávio? Muitas mulheres, elas entendem assim, se o casamento acabar, minha vida acaba. Não sei se Então, eu você vou já chegar ouviu lá. isso. Eu vou chegar nesse ponto, eu quero tratar sobre isso, sobre sua vida pós, sobre sua vida agora. Mas por que que eu estou insistindo no ponto do comportamento dele, da busca dele, do que ele demonstrava? Porque, conforme a gente já falou mais cedo, eu sou extremamente pró-família, pró-perdão, reconciliação, demais. Inclusive, uma pessoa me chamou hoje, falou, Flávio, achei seus vídeos, glória a Deus, mandei para meu marido, ele passou a assistir, nós estamos em processo de reconstrução, quero ver se a gente vai voltar. Eu falei, cara, muito bom, que bom. Mas olha só, não negligencie os sinais. Só volte depois que você perceber nele sinais de transparência, sinais de arrependimento, sinais de transformação. Porque quando quebra, talvez você vai ver isso no seu primeiro processo que voltou com ele. Quando quebra o processo de reconciliação, de perdão de verdade, de mudança de verdade, principalmente de quem errou, se voltar, não vai dar certo de novo. Entendeu? Então, quer dizer, eu quero que esse casal volte? Quero.
mas eu quero que ela respeite o processo para que ele se arrependa profundamente de fato, para que ele realmente se transforme, para que volte e dê certo. Porque o que acontece muito? Tem muita gente que perdoa ali qualquer situação no casamento, volta, mas não volta pós-processo, pós-transformação. Voltam sem receber ajuda externa, voltam sem ter perdoado de fato. Eu estou tratando uma pessoa que está num casamento extremamente tóxico e que voltaram sem se perdoar. Ambos meio que se odeiam. Então, para que voltou? Entendeu? Jogando na cara o tempo todo, tocando no assunto o tempo todo das traições. Assim não vale a pena. Então, eu insisto nisso porque quer voltar? Eu sou filho de pais que ficaram separados 3 anos e meio e depois voltaram. Os pais ficaram separados muito tempo e agora estão juntos há 20 anos que eles voltaram. Então, eu acho importante ter essa noção de que, peraí, quero voltar, estou na fé, estou buscando conhecimento, mas e meu cônjuge? Está fazendo a parte dele? Tá buscando mudança? Vejo mudança real nele? Vejo transformação a ponto de valer a pena voltar ou não? Porque quando a gente está apaixonado, quando a gente está extremamente disposto, o nosso cérebro nos induz a nos enganar, né? A gente acredita naquilo que a gente quer acreditar, e não naquilo que realmente é verdade, né? Então, por isso que eu perguntei com relação a você perceber o que que você olhou nele, o que que você via nele. Mas não entendi seu ponto, assim. Você estava muito mais preocupada em olhar para si, muito mais ocupada, isso é legal, né? Em olhar para si e falar assim, peraí, deixa eu fazer o que me cabe para dar certo. E eu acho que, inclusive, você agora é tão plena, tão feliz e fala com tanta segurança sobre o tema, porque você bate no peito e fala assim, não, eu fiz minha parte, eu fiz o que estava ao meu alcance, não deu certo, não deu certo, eu estou bem. É por aí? Estou correto? Isso, isso. Diante do que você pensa? No primeiro processo, né, eu não tinha essa convicção ainda, então eu fui tipo que pega de surpresa e naquele processo eu senti muito, né? E agora não, agora foi diferente porque agora eu consegui discernir. Eu consegui ter empatia, me colocar no lugar do outro. Não, mas se o outro não quis, se o outro. Eu não vou falar que ele não tenha buscado pela restauração, porque eu acredito que o fato dele ter retornado aponta que ele gostaria. E eu não sei, sinceramente, lhe dizer os motivos. Eu acredito o quê? Que existem dois pontos: existem um remorso e existe um arrependimento, e nós sabemos que o arrependimento é mudança de atitude, né? Então, eu acredito que precisava ter isso genuinamente, né? E, só que se não teve, então, o que eu posso fazer para me levantar dessa situação? Eu não vou olhar para o outro, eu não vou focar no outro, eu vou olhar para mim, como eu falei. Então, o que eu posso fazer? E aí a gente sabe que a Bíblia ela é um manual que lá está tudo esclarecido para a gente. A gente sabe que o maior coach foi Jesus, que ele já ensinou isso. A gente tem um personagem bíblico que é o José, que ele é o cara de maior inteligência emocional, assim, fora Jesus, né? Porque ele sofreu muita coisa, ele sofreu muita pressão, e ele conseguiu sair da pressão e ele conseguiu chegar a um estado de liderança de governador. Então, José ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para se condenar, ele tinha tudo para não dar certo, mas ele decidiu dar certo. Ele passou por várias coisas que eu tenho certeza que abalaram o emocional dele, que abalaram a mente dele. Porque o ataque maior é na nossa mente. E aí onde a gente precisa olhar para a gente e ressignificar todos esses pontos, né? E eu passei a me colocar no lugar dele, eu passei a olhar, né, a ter uma outra visão de tudo que estava acontecendo. Eu entendo que, como a Bíblia fala, que nós precisamos nos transformar pela renovação da mente. Então, a gente se transforma quando a gente renova a mente, quando a gente troca os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Quando a gente usa as técnicas da neurolinguística, de falar para que a gente possa ouvir, porque você sabe que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário, e é por isso que quando eu estou vendo um filme, eu consigo sentir, quando eu vou, por exemplo, a um lugar que tem muita comoção, muita tristeza, eu também consigo sentir. Aquilo ali não é nada comigo, não está acontecendo comigo, mas eu consigo sentir. Por quê? Porque o meu cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se ele não distingue, vamos trabalhar isso de forma positiva para que você possa ser renovada, para que você possa sair, né, dessa situação de caos, dessa situação de tristeza.
Quando uma pessoa ela está triste, no estado triste, que ela está depressiva, quanto mais ela alimentar aquela tristeza, mais ela vai ficar naquele lugar. Sim. Então, eu passei a me olhar no espelho, eu passei a começar a chamar, eu sou alegre, eu sou feliz, e eu comecei a declarar me olhando no espelho, né? E eu comecei a me ver de uma forma diferente. E eu comecei também a trazer isso para as mulheres que eu ajudava, para que elas se olhassem de uma forma diferente, para que elas começassem a se valorizar, começassem a se ver como mulher dentro desse processo, para que a restauração delas acontecesse. Deixa eu te perguntar uma coisa. É interessante essa questão da neurolinguística, de falar e ouvir, parece coisa de doido, né? Quem não acompanha isso que a gente acompanha, esse mundo do coaching, da neurociência, dos processos mentais, vai lá, doido, vou ficar falando comigo mesmo no espelho, mas funciona, né? Funciona muito. Quando você passou no seu primeiro processo de separação, estava no olho do furacão ali, né? Foi pega de surpresa, você me falou agora. Isso deve ser terrível para uma mulher. Nossa, deve ser uma dor física, né? Dor física. Você imaginava que alguns anos depois você poderia ser a mulher plena que você é hoje? Era possível pensar isso? Quando eu comecei no processo, né, eu fiquei dias debilitada. Mas depois eu decidi, com a ajuda das minhas companheiras, das minhas amigas, né, eu consegui me levantar e foi quando eu fui buscar ao Senhor, né? Foi quando eu fui de fato para a igreja, foi quando eu fui me dedicar à minha área espiritual. Eu peguei o que eu tinha de mais valioso, de mais importante para mim naquele momento, que eram os meus dois filhos, coloquei um de um lado e outro do outro e fui para a igreja. Confesso a você que naquele momento eu fui motivada pela restauração do meu casamento, só que não importa o jeito que você vá, o importante é você ir, porque foi lá que eu encontrei parte do que eu sou hoje, 90% do que eu sou hoje, foi lá que eu encontrei. O meu Mas resgate foi lá. na sua fala é importante duas coisas que eu percebo que quem passa por esse processo de separação, eu acho que esse vídeo vai ser muito assistido no YouTube por mulheres que estão passando por esse processo, que não conseguem entender por que está acontecendo com elas. A gente sabe que a nossa cabeça fica doida nesse momento, né? Duas coisas importantes. Primeira coisa, você recebeu ajuda. Você se dispôs a ser ajudada. Abriu mão Sim, do orgulho, abriu mão do ego e teve uma rede de apoio. Eu acho que qualquer mulher, qualquer homem que passa por essa dor tão profunda, porque é um luto. A separação é um luto. Uma terceira pessoa morre, né? isso, Existiu eu, existiu você, existiu o nosso. O nosso morre. Então isso dói muito. Então você passou pelo processo de ajuda e você passou pelo processo de ação. Mesmo estando fraco, mesmo sem querer, você foi para a igreja. Você foi num lugar onde poderia ouvir uma mensagem. Todo mundo aqui sabe que meu canal não tem esse viés religioso, mas eu sou terrivelmente cristão, como diz a ministra Damares. Mas que mesmo com essa dor, mesmo com essa surpresa toda que você sofreu, você falou assim, eu vou para a igreja. E você foi isso, buscar um local onde você renovava a sua mente, como o apóstolo Paulo mandou a gente isso. fazer, né? E que a Isso. nossa O mente seja renovada. interessante, isso. O interessante, Flávia, é quando você diz assim, você teve ajuda. Então, uma coisa que eu pude perceber no meu primeiro processo é que você tem que saber quais são as ajudas corretas, as ajudas que vêm de Total. fato para conectar Sim. você ao seu propósito. Porque como a gente está num momento muito de fragilidade, então a gente acaba que falando muito, a gente acaba que expondo a vida, que expondo a situação e acaba que expondo até para quem não deveria, né? E eu acredito que isso Interessante. acontece com muitas mulheres. Na euforia daquele processo, sem você entender o que está acontecendo, você acaba que desabafando. Porque o que é que a mulher quer? A mulher quer desabafar. Ela quer tirar aquilo ali de dentro dela, ela quer soltar tudo e ela acha que se ela contar ali para uma pessoa, ela já vai aliviar. Não, daqui a pouco tá tudo dentro dela novamente, ela vai contar para outra pessoa, para outra, e daqui a pouco tá aquela coisa, aquele barulho todo, né? Então a gente tem que estar atento às pessoas que são conexões com o propósito, as pessoas que vêm de fato para nos ajudar, porque tem pessoas que vêm para ouvir, para transferir, né? São pessoas que vêm para usufruir daquele processo não de uma forma positiva, mas de uma forma até negativa. E eu Agora acredito que você acontece identifica, isso.
Agora você identifica que no primeiro processo você se aproximou dessas pessoas? Pessoas que não Eu eram acredito pessoas. que eu tive essas pessoas e que eu até, na tentativa de cura, né, de me liberar de tudo isso, eu acredito que eu fiz. A gente faz muito isso, a Faz. gente comete muitos erros no processo, mas é bom porque servem como lições, né? Hoje eu estou podendo dizer aqui que a gente não deve se abrir para todo mundo. Tem um livro que eu li, né, que até acho que um livro de Tiago Brunetti. Eu não lembro o tema do livro, mas ele falou algo que me chamava a atenção. Ele dizia assim que o próprio Jesus, ele tinha 12 discípulos, né? Tinha mais gente que andava com ele, mas tinha dois que ele escolhia para aqueles momentos mais íntimos. Então, a gente tem que saber separar esse nível de amizade, as pessoas que são necessárias, as pessoas que a gente realmente precisa e as pessoas mais íntimas, porque a gente não pode estar compartilhando tudo do nosso processo com todo mundo. A gente tem que É, compartilhar com aquelas pessoas que vão trazer ajuda, que vão te é o encaminhar para especialista, algum lugar. é o especialista em pessoas, do Thiago Brunet. Então, é Eu também li. Eu também li. É um livro maravilhoso, inclusive, né? Pessoas que a gente sabe que bastante tem que conviver, que interessante. não tem jeito, né? Tem pessoas que a gente sabe que tem que contornar, né? O mínimo possível, tem pessoas que realmente você tem que se afastar porque não agregam na nossa vida. Essa é a verdade. Você ama, Jesus Entender, às mandou a vezes gente a amar a todos, gente, mas levando assim conviver um não lado precisa. para relacionamento, não relacionamento só como casal, mas relacionamento de amizade, todo tipo de relacionamento, a gente tem que entender que pessoas elas vão entrar na nossa vida, que elas vão ficar por um tempo, elas vão sair, vai vir outras para conectar o propósito. Então a gente tem que estar bem resolvido com isso, porque essa carência, muitas vezes nós somos carentes nos relacionamentos e a gente acaba transferindo isso para um casamento. Então, a gente fica com essa carência, com essa dependência emocional, e eu creio que eu fui muito dependente emocional no meu relacionamento, né? Então, eu creio que eu tive muito essa dependência, mas que hoje eu consigo enxergar, né? Eu consigo separar isso. Eu acredito que é importante que as pessoas elas façam essa avaliação, né? Que elas se tratem emocionalmente nessa questão. Ah, alguém chegou na minha vida, é uma amizade, mas saiu e eu vou e se chateia, se entristece, sente aquilo ali, passa por um processo doloroso. Então a gente tem que entender isso, que pessoas elas vão conectar, outras vão sair, outras vão chegar, e assim é o percurso da vida. Sim. Pergunta importante para você, Daniela. Você considera que hoje em dia você é mais feliz do que enquanto casado? Eu considero que eu fui muito feliz no meu casamento, eu fui muito contemplada com isso, mas hoje eu estou numa nova fase, né? Hoje eu tenho aprendido a viver comigo mesmo, eu tenho descoberto novas coisas. Foi o tempo que eu conheci esse mundo coach, que eu pude colocar também essa questão, de estudar um pouco sobre o comportamento, eu acho que eu fiquei mais curiosa em relação à inteligência emocional, em relação a entender sobre amor próprio, sobre valorização, a entender sobre as fases, né, do luto, a entender sobre superação. Porque o que acontece na maioria dos casamentos? Ah, eu não posso ficar, eu não quero a separação porque tem meus filhos, eu não quero a separação porque eu casei para dar certo, né? Tem gente que fala assim, eu casei para dar certo. Eu casei para envelhecer junto. Então, eu eu também tinha essa convicção. Eu casei para envelhecer até que a morte os separe, né? E a gente prepara a mente da gente para isso. E quando acontece o oposto, então é como se fosse algo que foi arrancado de você. É como se você tinha o seu melhor brinquedo, algo que você estimava muito, e aquilo ali foi arrancado. E aí onde você começa a sentir, né, o processo. Então eu vejo que nas duas fases eu fui muito contemplada. E eu agradeço muito, eu acho, uma coisa que eu aprendi, né, é a gratidão. Então eu agradeço muito, tanto na fase do meu casamento como na fase da separação. Eu agradeço. Que massa. Deus, ele sabe todas as coisas, né? E quem somos nós? Tem a questão do livre-arbítrio do outro, né? Então, assim, Deus ele não vai contra o livre-arbítrio.
E a gente tem que compreender, a gente tem que entender, tem que discernir o momento. E esse momento que eu estou vivendo hoje é um momento que eu estou bem, que eu tô feliz, assim, é um momento que eu tenho passado com minhas amizades, com minhas amigas, comigo, com os meus filhos. Eu costumo dizer assim, são fases que a gente passa que a gente tira muita coisa para agradecer e para vivenciar e para explicar, né? Eu pude dar aula de finanças aos meus filhos com tudo isso. Eu pude implantar valores dentro dos meus filhos sobre tudo isso, né? E Que interessante bacana. que existem até falas da minha filha que ela diz: Você me ensinou tal coisa e eu não posso fazer diferente. Então, eu olhar para minha filha e vê-la dizendo aquilo ali, que eu sou referência para ela em determinada coisa, e isso faz parte do processo que nós vivemos, né? E coisas que eu aprendo com eles. Então, assim, eu sou grata por tudo isso. Eu sou Que grata, bacana. Que porque é um história. processo de aprendizado. Falando sobre ser referência, você falou que ajuda mulheres, que busca conhecimento a nível de inteligência emocional. É interessante a gente perguntar isso, porque teremos mulheres assistindo isso que estão saindo de um relacionamento, que estão saindo carentes. Muitas vezes saem carentes, saem feridas, saem fragilizadas. Os homens também saem fragilizados, mas o tema agora são as mulheres. Você acha interessante que uma mulher que passa por um processo de separação, ficar um tempo se conhecendo, ficar um tempo sozinha, o que você pensa nesse sentido? Eu acho. Eu acho importante. É importante porque se não houver esse momento, ela vai transferir para um novo relacionamento todas essa bagagem que ela traz, que ela ainda não está curada, né? Então, esse momento ele é importante porque ela passa a se conhecer, ela entende os valores que ela tem, ela constrói, né? Ela constrói o amor, ela se torna mais madura e ela pode até ajudar outras pessoas. Então, assim, o nosso cérebro está muito condicionado a ter algo para ser feliz. Não, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma esposa, eu preciso. Nosso cérebro está muito condicionado a isso. Eu acredito que a gente não foi feito para perder, né? A gente é mais que vencedor e nós já temos isso, a gente já traz isso de estrutura dentro da nossa mentalidade. Então, quando a gente pensa, eu vou perder, então aí a gente também já começa a desabar. E esse momento em que a gente precisa estar sozinho, né? Que a gente precisa desse momento, é para que a gente possa se autoconhecer. E eu passei a estudar muitos temas em cima disso. Nesse segundo processo, né, eu fui estudar sobre isso. E tem até pessoas que falam assim, eu não consigo sair. E a gente sabe que tem as ajudas, a gente sabe que tem um psicólogo, a gente sabe que tem um terapeuta, tem um coach, tem um mentor, né, tem um psicanalista. Muitas pessoas acham que, não, tem pessoas que conseguem sair sozinha, né? Através da espiritualidade, através de buscar Sim. a igreja, tem pessoas que conseguem sair sozinha, mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que precisam realmente dessa ajuda, desse suporte profissional, né? E eu acho certo porque eu até entendo que é melhor do que sair desabafando de todo jeito, Com né? Então, certeza. você chamar uma pessoa e ter esse suporte, eu acho bem legal, eu acho bem interessante. É algo assim que eu até aconselho, porque são pessoas que têm muita experiência, que elas já carregam muita experiência e que elas vão estar ali com você para dar essa ajuda, esse suporte, né? Só Deixa eu abrindo fazer. esse parênteses sobre isso. Nesse tema, para a gente fechar, já estamos indo para uma hora de live. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Hoje em dia, seja sincera, tá? Eu acho que meu convidado aqui na live não tem obrigação de concordar comigo, de falar algo pensando diferente, só para não rolar aqui uma quebra de consciência. Você considera que na tocada que teu casamento ia, da forma que ele andava, da forma que vocês viviam dentro de casa, esposa, pai e filhos, hoje é melhor estar separada? É melhor para você, para seus filhos e para o seu ex-marido? Ou você acha que possivelmente seria melhor ainda continuar casado? A Na pergunta é nesse sentido. situação, Na situação, foi melhor separar?
Na situação que nós estávamos, né, desse retorno, sim, porque eu tinha, como eu te disse, né, eu tinha ainda as minhas crenças, as minhas coisas que eu não me aprofundei, não estruturei elas de forma positiva, e eu sei que a outra parte também tinha, né? Então, são coisas que a gente viveu no processo, foram processos diferentes, a gente não passou por uma construção juntos, né? A gente passou por um processo separados, porque a gente sabe que tem pessoas que separam e estão na mesma casa e são processos diferentes, né? O meu a gente passou distante, um do outro a gente passou separado. E quando houve o retorno, né? Ele, eu não tenho que me queixar do meu casamento antes das separações, eu não tenho que me queixar, totalmente positivo, né? Houve essa fragilidade, houve essa quebra, houve tudo isso, né? Esses sintomas, e foi algo assim, como eu lhe disse, muito ruim, que provocou muita dor, mas que também tem o lado da superação. E eu acredito assim que do jeito que estava, foi melhor, né? Do jeito que estava foi melhor, porque eu compreendi, eu entendi, e agora eu estava mais madura, eu estava mais preparada, né, para passar por esse novo processo. Rapidão. Eu, Uma das maiores preocupações dos pais em separar ou não separar são os filhos. Tanto que muitos se mantêm sim, casados só por causa dos filhos. Seus filhos sim. esperaram bem? Meus filhos, eles estão em processo, né? Eles ainda vivenciam o processo, porque, na verdade, é um processo, assim, que a gente não compreende muito bem, né? Mas aquilo que eu posso estar ajudando, estar fundamentando eles, eu sempre venho interagindo com eles a respeito disso, né? E hoje, eles também amadureceram muito com o processo, tanto com a primeira fase como com a segunda fase. Eles amadureceram bem. Então, como eu te disse, serviu para que eu aproveitasse o processo para estar ensinando outras coisas para ele, né? Outras coisas que eu sei que eles vão precisar, né, no dia a dia, na vida deles. Então, foi muito interessante. E nós somos assim, somos nós três, né? E o diálogo ficou muito positivo, a gente conversa, a gente troca ideias, né? Eu costumo até falar para a minha filha que ela é muito, a cabeça dela é muito de psicóloga, porque ela fala, ela é muito madura para a idade dela. O meu filho, ele é muito sábio, então ele é de poucas palavras, mas quando ele usa as palavras, ele tem uma sabedoria imensa. E a gente sabe que tudo isso também vem por conta da questão positiva que o processo traz. Você falou agora, faltou um filme na minha cabeça. Quando meu pai saiu de casa, eu tinha acho que 16 anos. Ele ficou fora dos 16 aos 19. E nesse período de 3 anos, eu, meu irmão e minha mãe, a gente se tornou muito mais próximo mesmo. A casa tinha muito mais diálogo, a gente realmente se apoiava muito mais. Realmente havia uma proximidade, uma intimidade muito maior entre nós três. É claro que ninguém quer que separe, não é legal. Mas há algo de bom para tirar disso, né? Há uma. Quem Isso. fica normalmente se aproxima mais e se ouve mais e fica mais próximo de um do outro. Tem esse lado positivo mesmo. Eu tô perguntando porque muita mulher fica com medo dos problemas e dos traumas nos filhos, e é justificável isso. A gente sabe que muitas vezes filhos de pais separados têm outros problemas, outras coisas, né, pela cabeça, mas que em sendo inevitável a separação, tendo um pai e uma mãe, ou uma mãe no caso, atento às necessidades, que conversa, que dialoga, que, que ajuda na superação, é possível evitar esses traumas tão profundos, esse medo que a gente tem dos filhos, né? De que eles debandem de forma geral. É interessante você falar sobre isso, que pelo que eu entendi, então está superando bem, conversam muito, são Isso. maduros, Isso. e Uma das é coisas que interessante. eu parei, né, para perceber quando essa questão da autorresponsabilidade, eu parei e disse assim: quem eu quero que meus filhos, como eu quero que meus filhos me vejam? E eu comecei a me preocupar com o meu posicionamento diante do meu casamento, e eu comecei a me preocupar
como era que eu ia ser vista pelos meus filhos, qual era o exemplo que eu estava dando a eles ali dentro daquela situação, né? Porque muitas vezes a gente amando mais o cônjuge do que a nós mesmos, e a gente às vezes até recebendo tão pouco e se firmando nesse tão pouco, porque a gente não quer sair desse conforto, a gente acaba que achando, se contemplando com algo tão pouco, e até a Deilma falou aí, né? A gente acaba que recebendo poucas coisas, né? Acho que ela escreveu como migalhas, né? E eu não digo assim sobre mim, mas muitos relacionamentos vivem isso. Muitos relacionamentos, as mulheres, elas ficam ali sendo supridas por gotinhas, por coisinhas poucas, né? E eu parei e olhei assim, como é que eu quero que meus filhos me vejam? Qual é a mulher que eu quero apresentar para os meus filhos? Muito importante. E isso abriu tipo algo assim na minha cabeça, né? É Aí vem as. como se você estivesse num quarto escuro e você enxergou aquela janela e você disse assim, opa, não é assim. Eu não quero que eles me vejam desse jeito, né? E eu passei a questionar isso. E quando eu passei a questionar isso, eu acredito que para mim também foi muito transformador, foi libertador, porque eu comecei a ver a situação, essa nova situação, de uma forma diferente. Eu E comecei a rever isso olhar muito. mais para mim. Filhos que veem nos pais por estar querendo segurar um casamento a todo custo, uma mãe permissiva, uma mãe excessivamente submissa, uma mãe que não se olha, não se ama, um pai banana, um pai frouxo, no sentido de faz qualquer coisa para segurar um casamento. Então, peraí, eu vou segurar o casamento, mas eu vou dar um péssimo exemplo para os meus filhos? Será que vale a pena? Eu vou segurar esse casamento, mas meus filhos estão vendo que meu marido sai, chega bêbado, chega com cheiro de mulher, tem outras mulheres ligando no celular dele. Minha mãe vê isso e não faz nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse exemplo com nossos filhos, né? Será que minha mãe está vendo isso e vai permitir isso a vida toda? É essa grande mulher que eu vejo na minha mãe? Será que meu pai vai ver que minha mãe tem um comportamento completamente inadequado e não fala nada? É esse homenzão que eu tenho que modelar, que eu tenho que querer ser igual? Eu não quero ser igual a ele, não quero ser igual a ela. Eu também tenho muito esse medo, sabe? No sentido de, é claro que em casa, questão de relacionamento e tudo mais já foi, já está muito bem tratado, graças a Deus. Mas em vários pontos da nossa vida. Eu quero que meu filho, o Isaac, meu filho tem agora 14 anos, minha filha tem 17, fala para mim assim, não, eu quero ser igual ao meu pai. Não, se for para ser um adulto se for para ser igual ao meu pai, tá massa. Se for para ser igual à minha mãe, com essa e essa outra qualidade, esse posicionamento, eu gostaria de ser igual a eles. E esse nosso principal papel como pai e mãe é esse, né? E às vezes na ânsia de manter um casamento, a gente abre mão do nosso papel de exemplo, se negligencia todos os sinais, se torna ali uma pessoa muito fraca aos olhos dos próprios filhos, que vão crescendo e vão observando essas falhas, né? Eu já vi vários casos, várias pessoas falam comigo, falam, não, meus filhos já mandaram me separar. Não, meus filhos já falaram que passa até inclusive a incentivar o ódio dos filhos contra o pai ou contra a mãe, porque um não se posiciona, né? Porque tá vendo que tá errado, mas não faz nada, e vai lá sofrendo, e vai vendo o pai magoar a mãe, vai vendo o pai ferir a mãe, não estou falando fisicamente, mas em várias formas. E algumas filhas não querem nem casar. A Deima falou aí que tá certo. É esse ponto mesmo. Assim. A gente tem que tomar muito cuidado com esse exemplo para não gerar feridas é, por causa de tentar segurar um casamento a todo custo. Bem por aí, né? Isso, isso, exatamente isso. Então, Eu parei para refletir tudo isso, né? E, e assim, eu parei para ver, focar mais em mim, né? Eu passei a focar mais em mim, isso também foi libertador. Trazer para dentro de mim, trazer aquilo que estava dentro de mim para fora, porque quando a gente traz o melhor da gente para fora, as coisas se tornam, né? Tudo que está em volta da gente vai começar a girar conforme aquilo que eu penso, né? Eu costumo, uma vez eu me lamentando, né? Lá atrás pelo processo e lamentando e conversando com Deus numa das minhas experiências. E eu cheguei em casa praticamente arrasada naquele dia e eu disse, eu já estou aqui novamente nessa situação. E eu lembro que eu escutei uma voz bem mansa dentro de mim que dizia assim, filha, não é o lugar, é você.
Quando você muda, as coisas mudam. E aquilo ali, eu fiquei com o olho bem arregalado, porque foi uma voz mansa, sutil dentro de mim que falou: filha, não é o lugar, é você. E aquilo ali, para mim, foi muito importante. Porque se eu estou bem, aqui fora também vai estar. Se aqui dentro de mim, se a minha casinha, se o meu coração, se tudo estiver bem, se a minha mente estiver bem, aqui fora também vai estar bem. Né? Então, os meus pensamentos, eles têm que estar alinhados, a minha fala tem que estar alinhada. Uma coisa que eu vejo muitas mulheres falando algo para chamar atenção, né, em uma conversa, mas elas fazem tudo o contrário. Então, fala, mas a fala não está alinhada com as ações, com as atitudes. Então, a gente tem que alinhar muito isso. Preste atenção naquilo que você fala, nas estratégias que você vai usar, como você vai fazer. Eu sei que lutar pela restauração de um casamento é algo assim que requer muito, requer tempo, requer. É, é um processo que você não Energia, sabe se vai emoção. ter 1 ano, se vai ter 2 anos, né? Você não sabe porque tem a vida do outro. E o Espírito Santo ele vai convencendo, mas até que ponto o outro vai ouvir, né? O Espírito Santo ele fala a todo tempo. Às vezes as mulheres dizem, eu oro, Daniela, mas nada acontece. Mas o Espírito Santo está fazendo a obra, o Espírito Santo está falando. Agora, será se o outro está ouvindo? Como é que está o outro? O outro só vai conseguir ouvir quando ele entrar na dimensão do espírito, porque se ele estiver na dimensão da carne, ele não vai ouvir, ou se ele ouvir, ele não vai dar atenção. E eu vejo essas mulheres, às vezes, até desesperadas, né, em relação a isso. Esse processo de restauração de casamento, ele tem um preço. Ele tem um preço. Sim, Né? Ele tem tem um um preço. preço, você ali orar e tudo. Mas eu tenho certeza que quando você buscar pela restauração de fato, a sua restauração, ou o casamento vai ser restaurado, ou você vai estar curada e pronta para novas oportunidades, ou pronta para viver com você mesmo, para viver com os seus filhos, né? Eu acredito muito que essa questão da luta pela restauração do casamento, ela também ela favorece. Porque é um momento de crescimento, Sim. é um momento de maturidade. Você Desde que adquire, a pessoa você se posicione, conquista né? isso. Oi? Desde que a pessoa se posicione, desde que a pessoa se posicione em lutar, em buscar conhecimento, em buscar ajuda, Isso, todo esse processo vai militar em teu favor, né? Ou isso, eu vou sair como uma pessoa melhor, ou vai ter um casamento melhor, ok. Agora, se a pessoa se isso. afundar, né, ela vai se sentir abandonada, vítima, tanta coisa que não coopera para o bem da pessoa pro resto da vida. É bem por aí, né? Exatamente, Daniela, exatamente. estamos com 1 hora de live. Diz que o Instagram, depois de 1 hora e pouco, cai. Eu nunca tentei. Não vou arriscar, né? A gente não pode perder esse material. Tem que publicar e deixar gravado no Instagram e no YouTube. Tá bom? Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Tenho certeza que a mulher que assistir é, é, essa live vai se sentir chocada, porque vai pensar, cara, como é que uma mulher saiu de um casamento? Por 2 vezes aconteceu isso com ela. Ela tá tão bem, tão plena, ajudando outras pessoas. Então, eu vejo muitas pessoas, quando estão no olho do furacão, não veem saída. Quando Não olham para tem. a pessoa, né, quando olham com a pessoa que saíram dali, estão melhores, elas ganham força, elas ganham energia de falar assim, dá para eu viver bem, dá para eu, apesar disso tudo, voltar a ser feliz, voltar a sorrir e ver a vida de outra forma, né? Parabéns, viu, pela sua vitória, parabéns pela forma que você encara isso tudo. É raro, muito raro, e que você saiu melhor, né? Você vive melhor, você saiu melhor disso tudo e fez do limão uma limonada gostosa de se beber. Porque Uhum. sair de um casamento com filhos e toda a história que você contou tá melhor, isso é muito raro, né? Então, eu quero agradecer, né, pelo convite, quero agradecer às 17, 18, 20 pessoas que estão aqui na live, né? Essas mulheres que acompanham você, que já me acompanham e que buscam também, né, por processos de restauração. E eu enfatizo que a restauração ela deve ser pessoal, né? Primeiramente você, primeiramente olhar para você e lembrar que o processo serve para curar outras pessoas, né? Que a gente possa contribuir, que a gente possa multiplicar esse nosso conhecimento para outras pessoas.
para que outras pessoas possam beber dessa porção que nós recebemos em cada processo. Eu recebi no meu processo, você recebeu no seu. Então, aquilo que a gente aprendeu, que a gente possa transferir para outras pessoas de uma forma positiva, até para que elas saiam, né, dessa zona de conforto. Muitas precisam sair da zona de conforto, né? Outras precisam sair de fato de uma tristeza, de uma depressão que estão vivendo. Dizer para elas, dizer para todas essas pessoas que a gente tem, né, algo sempre a superar, a viver, que é bom também viver sozinha, que é bom viver com você mesmo, que em tudo nós temos que estar contente, que existe uma graça que nos assiste todo o tempo, né? E eu agradeço imensamente a todo esse processo e a tudo que eu passei, porque hoje eu estou podendo contribuir aqui nessa live. E eu queria Legal. Parabéns pra agradecer você. a você por tudo. Obrigado por aceitar esse convite. Tá Obrigada. bom? Até mais, Daniela. Parabéns. Até mais.